Caro aluno, hoje vamos iniciar o nosso módulo 3 de Física 2. O nosso objetivo nesse módulo é tratar a dilatação térmica de líquidos, como uma continuação do nosso módulo anterior, em que estudamos as leis que determinavam a dilatação térmica de sólidos, e em seguida faremos uma série de exercícios referentes à dilatação térmica e à termometria, que é um assunto extremamente cobrado nos vestibulares. Primeiro slide, por favor. Bom, quando se estuda a dilatação térmica de um líquido, nós temos que levar em consideração o fato de que um líquido está sempre contido em um recipiente que é sólido. Então, nós não conseguimos aquecer o líquido sem que o recipiente em que ele está contido também seja aquecido. Desta forma, não somente o líquido, mas também o recipiente irão dilatar. Bom, no início do estudo da dilatação térmica, nós vimos que, na fase sólida, as moléculas que constituem o corpo estão muito fortemente ligadas umas às outras. Ao contrário, na fase líquida, em que essa força é menos intensa. Desta forma, em geral, os líquidos dilatam muito mais do que os sólidos. Então, se nós observarmos nesse slide, eu tenho um recipiente provido aqui de uma abertura, contendo um líquido até o nível da abertura. Quando você aquece o sistema, aqui eu me refiro ao sistema líquido mais recipiente, nós observamos que tanto o líquido quanto o recipiente irão dilatar. Só que como o líquido dilata mais, uma parte dele vai extravasar, aqui extravasando para um segundo recipiente. Essa quantidade de líquido que extravasou não representa a dilatação do líquido, apenas uma fração dessa dilatação, que nós vamos denominar aqui de dilatação aparente do líquido. A porção do líquido que extravasa, nós vamos sempre chamar de dilatação aparente. A dilatação real do líquido consiste na soma daquilo que extravasou, que nós chamamos de dilatação aparente, mais a dilatação ocorrida no recipiente. De tal forma que nós podemos equacionar o problema dizendo que a dilatação volumétrica do líquido é igual à dilatação volumétrica ocorrida no frasco ou recipiente, mais a dilatação volumétrica aparente, que representa a fração do líquido que extravasou. Bom, vamos fazer aqui uma demonstração. A dilatação volumétrica do líquido é igual à dilatação volumétrica do frasco mais a dilatação volumétrica aparente. Bom, as leis que determinam a dilatação volumétrica de um líquido é a mesma que determina a dilatação volumétrica de um sólido. Então, no lugar de ΔV do líquido, eu posso escrever volume inicial do líquido vezes o coeficiente de dilatação real do líquido, o gama do líquido, vezes a variação de temperatura. Isso vai ser igual à variação de volume do recipiente, do frasco. Volume inicial do recipiente vezes o coeficiente de dilatação do recipiente ou frasco vezes a variação de temperatura, mais a variação de volume aparente do líquido. Volume inicial vezes coeficiente de dilatação aparente vezes a variação de temperatura. Podemos dividir toda a equação, termo a termo, por V0 ΔT, simplificando tudo aqui, ó, e vamos obter a relação que está no nosso slide, no qual o coeficiente de dilatação do líquido é igual ao coeficiente de dilatação do frasco mais o coeficiente de dilatação aparente do líquido. Essas duas equações
servem para descrever claramente a dilatação térmica de líquidos. Caro aluno, em diversas situações, vários problemas, como a dilatação do sólido, em geral, é muito menor do que a dilatação dos líquidos, grande parte das questões, o problema despreza a dilatação do recipiente, de tal forma que eu posso considerar a variação de volume do frasco praticamente igual a zero, de tal forma que a dilatação do líquido vai ser exatamente igual à dilatação aparente, ou seja, aquilo que extravasa do líquido. Próximo slide, por favor. Bom, aqui nós temos uma exceção. A água é um líquido que, assim como outras substâncias, ela apresenta uma anomalia dentro de certo intervalo de temperatura com relação à dilatação térmica. Em geral, quando você aquece uma substância, ela dilata. E quando você resfria, ela se contrai. A água, no intervalo de 0 a 4 graus Celsius, ao invés dela dilatar, ela se contrai. Bom, nós vamos estudar este fenômeno com maior clareza quando falarmos nas fases da matéria, quando estudarmos as leis que determinam a mudança de fase de uma substância. Mas, por enquanto, nós vamos entender que nesse intervalo de temperatura, a água sofre uma contração térmica. Esse fenômeno está mais claramente explicado no gráfico, aqui no nosso slide, o gráfico volume da água em função da temperatura em graus Celsius. Podemos observar que a 0 graus, a água apresenta um determinado volume inicial e, ao ser aquecida de 0 até 4, nesse intervalo de 0 a 4, a curva em azul ali mostra que o volume da água cai e, a partir de 4 graus Celsius, o volume da água aumenta. Ou seja, de 0 a 4, a água se contrai, atingindo um volume mínimo a 4 graus Celsius, e, a partir de 4 graus Celsius, o volume aumenta normalmente. A água passa a dilatar normalmente. A água se comporta como qualquer outra substância a partir de 4 graus Celsius, tal que, ao aumentarmos a temperatura, observamos também uma dilatação ocorrida no seu volume. Próximo slide, por favor. Bom, nós vamos agora iniciar a resolução de algumas questões relativas à dilatação de um modo geral, não somente a dilatação de líquido, mas também a dilatação térmica de sólidos. Essa primeira questão envolve a dilatação linear de um sólido. Tá? É uma questão importante, porque ela é uma questão literal, tá? Na qual você não efetua nenhuma conta numérica, e sim, você tem que trabalhar com grandezas, relacionar grandezas, e isso tem sido uma tendência, principalmente nos vestibulares na área militar. Então vamos iniciar com a primeira questão, que diz o seguinte: devido ao aumento de temperatura, ΔT, uma barra de comprimento inicial L0, com um corte no seu centro, entorta para cima, observe a figura, o coeficiente de dilatação linear do material da barra é alfa. O deslocamento x sofrido pelo centro da barra está corretamente expresso em função de L0, ΔT e alfa na alternativa. Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer é o seguinte. Eu tenho que escrever claramente o que eu pretendo determinar. O problema diz que eu tenho que determinar o deslocamento x, tá? O deslocamento x que está representado na figura. Eu quero escrever isso em função de, observe bem, eu quero escrever isso em função de
L0, o comprimento inicial da barra. Quero escrever isso em função de alfa e em função da variação de temperatura ΔT. Bom, a minha resposta deve conter uma equação envolvendo a variável x e as demais variáveis, o comprimento inicial, o coeficiente de dilatação e a variação de temperatura. Bom, observe a primeira figura. Eu tenho a barra de comprimento L0, que está apoiada em duas extremidades, e exatamente no meio dela, ela está cortada. Na segunda figura, a barra foi aquecida e, devido à dilatação ocorrida, ela sofreu um deslocamento para cima. Eu pretendo calcular esse deslocamento. Bom, vamos fazer um desenho aqui ilustrando essa situação. Eu estou retirando ali da figura esse triângulo retângulo, tá, que eu vou destacar aqui no slide. Ó, esse triângulo retângulo que envolve o deslocamento x que eu pretendo calcular, a hipotenusa desse triângulo retângulo, que é o maior lado, é a metade do comprimento final da barra. Depois que a barra dilatou, a metade dela vai ser L sobre 2. A metade do comprimento final da barra. Esse cateto representa a metade do comprimento inicial da barra, como podemos observar também na figura. Eu vou chamar de L0 sobre 2. Bom, observe que eu tenho um triângulo retângulo e eu tenho as medidas dos lados desse triângulo. Bom, é de conhecimento de todos um teorema muito importante da matemática, da geometria, que é o Teorema de Pitágoras, que me permite relacionar as medidas dos lados do triângulo entre si. Bom, o Teorema de Pitágoras propõe que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. A hipotenusa, que é o maior lado, L sobre 2. Então fica L sobre 2 ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, x ao quadrado mais L0 sobre 2 ao quadrado. Já tem agora uma relação, uma equação, uma igualdade, envolvendo as variáveis. A ideia agora é desenvolver exatamente essa equação. Então, nós vamos ter aqui, ó, L ao quadrado sobre 4 igual x ao quadrado mais L0 ao quadrado sobre 4. Eu vou explicitar a variável que eu pretendo calcular, o valor de x. Eu quero escrever x em função das demais variáveis. Então, nós vamos ter o seguinte: x ao quadrado igual L ao quadrado sobre 4 menos L0 ao quadrado sobre 4. Ou x ao quadrado, como 1/4 está presente nos dois termos, eu posso colocá-lo em evidência, 1/4 que multiplica L ao quadrado menos L0 ao quadrado. Bom, no primeiro momento nós poderíamos imaginar que isso é uma resposta final. Mas eu tenho que observar que aqui eu tenho x em função de L0, mas a variável L não pode aparecer na resposta final. Então, eu tenho que obter uma relação entre L e as demais
variáveis. Bom, se nós lembrarmos do módulo anterior sobre dilatação térmica de sólidos, nós tínhamos uma equação que era a seguinte: ó. A dilatação linear ΔL de um sólido é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. Bom, trabalhando um pouco mais essa equação, nós vamos ter o seguinte: ΔL representa o comprimento final menos o comprimento inicial. Isso é igual ao comprimento inicial vezes alfa vezes ΔT. Passando o L0 para o segundo membro, eu vou ter que L é igual a L0 mais L0 alfa ΔT. Nesta soma, no segundo membro, eu vou colocar L0 em evidência, de tal forma que eu obtenho L igual a L0, que multiplica 1 mais alfa ΔT. Bom, desta forma, eu consegui escrever o valor de L, que é a variável que eu tenho que sumir da equação, em função de variáveis que eu tenho no problema. Então, nós vamos substituir aqui, no lugar de L, a expressão que eu obtive na parte inferior. Bom, fazendo a substituição, nós vamos ter o seguinte: ó, x ao quadrado é igual a 1 quarto, que multiplica L ao quadrado, onde L ao quadrado é L0 ao quadrado, 1 mais alfa ΔT ao quadrado. Vamos lembrar aqui, ó, que no lugar de L, eu coloquei essa expressão aqui embaixo, ao quadrado, porque eu tenho que obter L ao quadrado. Então, olha só. Menos L0 ao quadrado. Bom, agora eu tenho uma equação envolvendo apenas as variáveis do problema. Eu tenho que desenvolver essa equação a fim de obter uma das opções da resposta. Vejamos. X ao quadrado igual a 1 quarto, que multiplica L0 ao quadrado, L0 ao quadrado. Eu vou desenvolver esse termo, esse quadrado da soma, lá, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes alfa ΔT, mais o quadrado do segundo termo, alfa ao quadrado, ΔT ao quadrado, menos L0 ao quadrado. Então, eu desenvolvi apenas esse binômio, esse quadrado da soma de dois termos. Como eu tenho aqui também L0 em todos os dois termos, eu vou colocá-lo em evidência, vou jogar para fora do colchete, vai ficar x ao quadrado igual a L0 ao quadrado sobre 4, que multiplica. Eu peguei L0 ao quadrado e joguei para fora. 1 mais 2 alfa ΔT mais alfa ao quadrado ΔT ao quadrado menos, se eu joguei L0 para fora, menos 1. Posso observar aqui dentro do parênteses que eu posso simplificar 1 menos 1, igual a 0. Como x está elevado ao quadrado, eu vou jogar para o segundo membro como a raiz quadrada, de tal forma que x vai ser igual
raiz de L0 ao quadrado sobre 4. L0 sobre 2. Vezes a raiz. Sobrou aqui alfa ao quadrado, ΔT ao quadrado, mais 2 vezes alfa ΔT, raiz de tudo isso. Bom, como podemos observar, nós teremos como resposta a letra B. É uma questão que caiu na prova da AFA, na Academia de Força Aérea. Como eu disse inicialmente, é um estilo de questão que tem sido muito abordado nos vestibulares de escolas militares de um modo geral. Uma questão extremamente literal. Vamos para o próximo slide, por favor. Bom, outra questão envolvendo a dilatação linear de um sólido. Eu posso dizer a todos que, geralmente, com relação à dilatação térmica, geralmente as questões de dilatação linear são mais cobradas, como nós podemos observar. Aqui é uma questão muito legal, extremamente importante, envolvendo a dilatação de um sólido. Vou apagar aqui. Vejamos. Na figura dada, a plataforma P é horizontal por estar apoiada nas colunas A, feita de alumínio, e B, de ferro. O desnível entre os apoios é de 30 centímetros. Esse desnível é a diferença do comprimento dos apoios. Calcule quais devem ser os comprimentos das barras a 0 graus Celsius para que a plataforma P permaneça horizontal em qualquer temperatura. São dados os coeficientes de dilatação linear do alumínio e do ferro. Observamos aí também no enunciado que o coeficiente de dilatação linear do alumínio, 2,4 vezes 10 a menos 5, é o dobro do coeficiente de dilatação linear do ferro, que é 1,2 vezes 10 a menos 5. Isso quer dizer que o alumínio dilata mais do que o ferro, tem mais facilidade para dilatar. Entretanto, nós sabemos que a dilatação também depende do comprimento. E o comprimento da barra de ferro é menor do que o comprimento da barra, é maior do que o comprimento da barra de alumínio. Bom, observando a figura, nós vamos ter o seguinte. Vamos indicar aqui o que se pretende calcular. Eu tenho uma plataforma P. Pode ser uma ponte, por exemplo. Imagina uma ponte, tá? Em que os apoios dos dois lados, você tem, por exemplo, um terreno que é irregular, tá? De tal forma que de um lado você vai ter um pilar maior e do outro lado um pilar menor. Então, a plataforma P, nós vamos ter aqui os apoios. Nós temos aqui B, o pilar B, que é feito de alumínio, e eu vou ter aqui o pilar A, feito de ferro. O desnível entre eles é a diferença entre os seus comprimentos. Seria, no caso aqui, o comprimento maior menos o comprimento menor. Esse desnível aqui vale 30 centímetros. Eu também tenho aqui, ó, o comprimento inicial do pilar B, do apoio B, e aqui está indicado o comprimento inicial de A. Esse comprimento inicial, caros alunos, foi medido a 0 graus Celsius. A hipótese da questão é que qual deve ser os comprimentos iniciais da barra A e da barra B
os comprimentos iniciais de A e B, para que a plataforma P permaneça horizontal em qualquer temperatura. Bom, nós sabemos que se você variar a temperatura do sistema, tanto a barra B quanto a barra A vão dilatar. Bom, por hipótese, se A e B fossem feitos do mesmo material, ao variarmos, por exemplo, ao aumentarmos a temperatura, nós iríamos observar que a barra B iria dilatar mais do que a barra A, porque a dilatação depende do tamanho. Se são dois corpos idênticos do mesmo material, o que tiver comprimento maior dilata mais. Desta forma, se eles tivessem o mesmo material, a plataforma P ela iria inclinar no sentido da barra A. Você teria um desnível no sentido da barra A. Para que isso não ocorra, necessariamente elas têm que ser feitas de materiais diferentes. Eu tenho que colocar no pilar A, de menor comprimento, um material de maior coeficiente de dilatação. É o que foi feito. Se você observar, o A é feito de alumínio, que tem um coeficiente de dilatação que é o dobro do coeficiente de dilatação do ferro. Bom, vamos agora equacionar o problema. Para que a plataforma P permaneça horizontal em qualquer temperatura, é necessário que a dilatação ocorrida em A seja sempre igual à dilatação ocorrida em B. Se variar a temperatura, se o pilar B aumentar 10 centímetros, o pilar A tem que aumentar 10 centímetros. Dessa forma, a plataforma continua horizontal. Então, a primeira hipótese é essa. A variação no comprimento de A tem que ser igual à variação no comprimento de B. Bom, lembrando do nosso módulo anterior, nós vimos que a variação no comprimento de uma barra é sempre dada por comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. Isso é igual. Variação do comprimento de B. Comprimento inicial de B vezes o coeficiente de dilatação de B vezes a variação de temperatura. Bom, para a mesma variação de temperatura, eu posso simplificar ΔT com ΔT. Eu vou ter que o comprimento inicial de A vezes o coeficiente de dilatação de A igual ao comprimento inicial de B vezes o coeficiente de dilatação de B. Bom, vamos substituir os valores de αA e αB, lembrando que A é a barra de alumínio e B é a barra de ferro. O coeficiente de dilatação do alumínio é 2,4 vezes 10 a menos 5. Isso é igual ao comprimento inicial de B, L0B, coeficiente de dilatação de B, 1,2 vezes 10 a menos 5, a metade do de A. Simplificando membro a membro, nós teremos o seguinte, 10 a menos 5 com 10 a menos 5. Eu também posso simplificar 2,4 com 1,2, de tal forma que eu tenho uma equação envolvendo o comprimento inicial do pilar A com o comprimento inicial de B. Ou seja, o comprimento inicial de B é igual 2 vezes o comprimento inicial de A. O problema é que eu calcule exatamente o comprimento inicial de A e de B. Eu já tenho uma equação envolvendo os dois. Eu preciso agora de uma segunda equação. Essa segunda equação eu obtenho a partir da geometria do próprio problema. A partir dessa figura, eu posso observar o seguinte. Dessa figura, eu observo que se eu subtrair o comprimento de B do comprimento de A, essa diferença, que é o desnível entre eles, vai valer 30 centímetros. Então, nós vamos ter que o comprimento inicial de B menos o comprimento inicial de A, isso é igual a 30 centímetros.
Agora eu tenho duas equações e duas variáveis, portanto, eu tenho um sistema possível de ser resolvido. Eu vou substituir o comprimento inicial de B na segunda equação e vou obter imediatamente o comprimento de A. Fazendo L0B igual a 2 vezes L0A, teremos 2L0A menos L0A igual a 30. Portanto, o comprimento inicial da barra A é igual a 30 centímetros. O comprimento inicial da barra B é o dobro do da barra A, ou seja, o comprimento inicial de B é igual a 60 centímetros. Com isso, eu tenho o valor dos comprimentos iniciais dos pilares A e B, para que, em qualquer temperatura, a plataforma P se mantenha horizontal. Próximo, por favor. Bom, agora nós faremos uma questão extremamente interessante. Ela envolve um conceito que nós vamos tratá-lo aqui, que é a densidade de um sólido. Como a densidade ou massa específica de um sólido, como ela depende da temperatura. Vamos lá. A densidade de um sólido. Densidade é a razão entre a massa e o volume ocupado por ela. É de 10 gramas vezes centímetros a menos 3 a 100 graus Celsius. E 10,03 gramas vezes centímetros a menos 3 a 32 graus Fahrenheit. O coeficiente de dilatação linear do sólido é igual a... Vamos lá. Bom, vamos lembrar inicialmente o conceito de densidade ou massa específica de uma substância. Por definição, a densidade é a razão entre a massa de um corpo e o volume ocupado por essa massa. A unidade de medida é o grama por centímetros cúbicos. Massa expressa em gramas, o volume em centímetros cúbicos. Uma maneira de se escrever isso também é como está na questão, grama, passar o centímetro cúbico para cima, vezes centímetros a menos 3. É a mesma coisa. Bom, como a densidade de um corpo qualquer depende do volume desse corpo, e nós sabemos que o volume do corpo é uma função da temperatura, se um corpo é aquecido ou resfriado, o seu volume varia e, consequentemente, varia também a densidade. Mas a massa da substância é constante em qualquer temperatura. Então, eu posso escrever que a massa inicial é sempre igual à massa final. A massa não varia. Olhando a expressão anterior, eu posso escrever a massa como sendo o produto da densidade pelo volume. Então, a massa inicial é a densidade inicial vezes o volume inicial, isso é igual à massa final, densidade final vezes o volume final. E, como nós vimos nesta aula, o volume final é igual ao volume inicial, que multiplica 1 mais gama delta T. Substituindo as duas equações, eu tenho que a densidade inicial vezes o volume inicial é igual a densidade final vezes o volume final. O volume final, cara aluno, está aqui, ó, V0, que multiplica 1 mais gama
ΔT. Simplificando V0 com V0, eu tenho uma relação entre a densidade e a temperatura. 1 mais gama ΔT. Bom, substituindo os dados da questão, teremos o seguinte. Vamos substituir o valor da densidade a 0 graus e o valor da densidade a 100 graus Celsius. Então, nós vamos ter que a densidade é 10 gramas por centímetros cúbicos, densidade inicial, vai ser igual a densidade final, 10,03, que multiplica 1 mais gama ΔT, que é a variação de temperatura. Observe que a variação de temperatura vai ser 0 menos 100. Portanto, eu vou ter 10 igual 10,03, que multiplica 1 menos 100 gama. Multiplicando, dentro do parênteses, 10 igual 10,03, propriedade distributiva, menos aproximadamente 1000 gama. 1003. Podemos desprezar esse 3, 1000 gama. Portanto, 1000, que é 10 a 3 gama, igual 0,03. Gama é igual 0,03 vezes 10 a menos 3, ou 30 vezes 10 a menos 6. 30 vezes 10 a menos 6. Temos que tomar um cuidado, né? Ó, letra E. Letra E, nesse caso, é a letra de errado. Porque, na verdade, ele pediu o coeficiente de dilatação linear. Gama vale 3 alfa. Então, na verdade, o alfa é o gama sobre 3. 10 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, que é a nossa resposta correta. Portanto, a letra B. Com isso, nós estamos encerrando esse módulo. No próximo módulo, iremos abordar os fenômenos relacionados com o calor. Muito obrigado e até o próximo módulo.